Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos para mais uma entrevista, né? E, e mais uma vez iremos falar de educação, reabertura das escolas em plena pandemia, né? Conforme eu venho discutindo aqui, né, desde fevereiro, né, trouxemos professores, né, trouxemos gente que é envolvida, né, no sindicato, também trouxemos o Carlos Gianazzi, deputado estadual, e vamos continuar com essa discussão, né, porque, assim, a reabertura, né, ainda a política de reabertura ainda está presente, né, principalmente aqui na cidade de São José dos Campos. Né. O convidado de hoje é o Valdemir Pereira, né, que vai falar um pouco sobre isso, né. Iremos também conversar um pouco sobre política nacional, questão de vacina e tudo mais. Valdemir, antes da gente começar, por favor, se apresente. Ok. Eu sou o Valdemir Pereira, sou professor de Geografia da Rede Municipal de São José dos Campos, da Escola Antônio Palma Sobrinho, e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos. Sim, Valdemir, primeiramente, eu queria que você falasse para o ouvinte, né, que está assistindo esse vídeo, as escolas públicas municipais de São José, elas têm condição de reabrirem agora? Parece que deu uma congelada no. Pelo que eu entendi, Guilherme, você está falando se as escolas da rede municipal têm condições de reabrir agora, não é isso? Isso, Não é verdade? É isso que você estava comentando na pergunta? isso. Olha, sem a menor condição, né? Não tem a menor condição das escolas da rede municipal de São José dos Campos continuando reabertas. Você pega aqui próximo aqui das cidades vizinhas, todas as escolas estão fazendo trabalho remoto. E o que a gente está vendo é essa política do prefeito municipal Felício, que é uma política negacionista, vê que hoje a situação realmente é muito grave, né? Ele insiste em estar numa mesma escola, professor, aluno, pessoal que trabalha na merenda, funcionários de forma geral, e que não é recomendado, né? A gente precisamos realmente de um lockdown de verdade. Ninguém aqui quer, quanto professor, quer deixar de dar aula, conviver com os alunos. É muito importante a presença do professor na sala de aula, só que agora não é o momento. E o trabalho que a gente tem agora para realizar, o mínimo possível, fazer o trabalho remoto. Então, é erradíssimo essa política aí do prefeito municipal de São José dos Campos de permanecer com as aulas presenciais, de cerca de 35%, sabendo que a situação é gravíssima, não só em São José, como em todo o estado de São Paulo, Brasil, em relação ao coronavírus. Sim. Valdemir, eu recebi algumas denúncias aqui, né, que alguns dados referentes, né, a professores e funcionários da educação que contraíram o vírus na escola e até mesmo os alunos, alguns dados a prefeitura está omitindo. É verdade isso? Olha, Guilherme, isso é verdade. Tá? A gente tem, o sindicato recebe todos os dias denúncias de contaminação por parte de professor, de alunos, de funcionários. Isso realmente está crescendo. Aí o que acontece? A prefeitura procura esconder, né? Sim. É, Você falou, né, de uma postura negacionista, né, do prefeito Felício Ramute,
né? A conexão ali, é isso, Guilherme. Então é isso, ela procura esconder os dados. A gente vê, hoje mesmo já recebemos várias denúncias sobre essa questão de Covid nas escolas, professores, alunos, e está crescendo o número, né? E a prefeitura continua achando que está normal, que a situação está normal na cidade, nas escolas, e não é verdade, entendeu? Sim. E você falou de uma postura negacionista, né, em relação ao prefeito Felício Ramute. A gente vem acompanhando desde o começo da pandemia, e principalmente agora, quando os casos aumentaram, né, uma postura do Felício em optar pela reabertura do comércio, né? Mesmo não tendo condições assim objetivas de colocar isso em prática, né? Eu queria que você comentasse um pouco a postura do Felício. Ela se assemelha muito com a postura que o Bolsonaro vem tomando, ou você consegue enxergar alguma diferença? Não, não tem diferenças nenhuma, né? O do Felício, do Bolsonaro. Nesse sentido, é que, na verdade, ele está aí fazendo a mesma política do Bolsonaro. A situação é grave, né? E aí ele fica aí nessa política aí de querer agradar os comerciantes, os pequenos, médios comerciantes da cidade. Então, não vejo diferença nenhuma. A situação, a gente não sabe realmente com os dados aí sobre a questão da doença, como é verdadeiramente, né? Se eles são dados maquiados ou não. E aí a gente vê os comerciantes, ele fazendo a mesma política, tentando atender, quer dizer, atendendo os interesses dos comerciantes da cidade, né? É isso aí, eu não vejo diferença nenhuma do Felício, do Jair Bolsonaro em relação à questão da abertura do comércio, né? Até, inclusive, teve uma declaração dele que foi uma absurda, né? É, é importante a economia, mesmo discurso que o Bolsonaro faz. Não vejo grandes diferenças não, entre o Bolsonaro e o Felício nesse aspecto. Sim, já que nós estamos discutindo, né, começamos a citar um pouco de política nacional, eu queria, né, eu sei que isso aí daria assunto para uma outra live, né, mas eu queria que você falasse bem previamente as suas impressões, o que que você está achando desse cenário político que o Brasil está ultrapassando. Guilherme, eu vou falar uma coisa para você. Eu, quer dizer, milito há muito tempo, já tenho uma certa idade, e eu, sinceramente, não esperava na minha vida passar o que nós estamos passando, né? Essa crise sanitária, política e econômica que o país está atravessando. Eu não esperava por isso, né? Ainda mais em relação à questão da ciência, da questão da vacinação. Pô, eu achava que isso era uma coisa superada, né? Mas, ou seja, nós estamos em pleno século XXI, no ano 2021, ainda um setor da sociedade nega a ciência, nega a vacinação. Isso é um absurdo. Parece que nós estamos voltando na época da Idade Média, nas ideias obscurantistas, né? Jamais isso passou pela minha cabeça que isso fosse acontecer, das pessoas negar a ciência e ser contra a vacinação. É uma coisa, na minha opinião, é absurda. Em pleno século XXI, com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, a gente tem pessoas que realmente defendem essas ideias. É triste, né? Aí eu fico pensando comigo assim, será que eu fiz na minha vida de errado? Né? A gente discute muito a questão científica, e aí a gente vê um setor da sociedade defender essas ideias obscurantistas, né? Mas é isso. É a mesma coisa a gente vê agora em relação à troca do ministro da Saúde, é trocar 6 por meia dúzia. É só o jaleco, que o cara já disse que vai defender as mesmas ideias
ou seja, vai seguir a orientação do governo, do Bolsonaro, né? Ou seja, contra a vacinação, né? A questão do lockdown. Então, é muito triste o que a gente está assistindo no Brasil, né? E é muito triste o que está realmente acontecendo. E a situação realmente no Brasil, ela é dramática. É crise, pelo que a gente tem visto dos especialistas da área da saúde, já é uma tragédia, vai ser pior ainda, né? Se não tomar medidas duras, entre elas um lockdown de verdade. Porque nós não temos vacina. O Brasil, até alguns dias atrás, o 46º país em termos de vacinação, pouquíssimos, a porcentagem da população vacinada é pequena. Então, vamos conviver esse ano 2022, 2021 aí com esse problema, vai se arrastar até o final do ano e talvez até o 2022, infelizmente, né? E a sociedade tem que reagir, se não reagir, né, tem que reagir no sentido de tirar o Bolsonaro, não tem outra saída. Não adianta você botar outro ministro da Saúde lá, que vai ser a mesma coisa. O problema está lá no Palácio do Planalto. Tem que mudar. Se não mudar, vamos ficar. Eu acho que é a questão de sobrevivência. É impeachment do Bolsonaro. Desse jeito não tem condições de continuar. Realmente, Entendeu? Desculpa, pode continuar. Não, é continuar isso mesmo que eu acabei de falar agora, entendeu? Sim. Certo? Realmente essa situação é triste e é uma situação bastante revoltante. Assim, eu vou falar uma coisa que eu sinto, né? E você, com toda a sua experiência, né, que você falou, você poderia, inclusive, explicar melhor, né? Às vezes eu acho que poderia ter uma ação mais, mais enfática, né? Por parte da esquerda, por parte dos sindicatos, por parte das centrais sindicais e dos movimentos sociais contra esse governo, porque se não partir desse setor, não vai acontecer de outro setor nenhum. E às vezes eu fico com a sensação, Valdemir, que a esquerda está fazendo pouco, né, contra esse governo. Eu queria que você falasse um pouco, se você concorda comigo ou não, a sua visão em relação a isso. Guilherme, eu estou de pleno acordo com você. A esquerda, quando eu falo esquerda de forma geral, seja ela do PT, do PCdoB, do PSOL, dos movimentos sociais, dos sindicatos, centrais sindicais, não estão dando resposta a essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente agora, né? Você não vê nenhuma ação em relação a essa questão que nós estamos vivendo da pandemia. Eu estou de pleno acordo com você em relação a isso. Então, se não tiver um movimento parte dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais da esquerda, nós estamos caminhando para o abismo e aí vai ficar muito difícil. E aí eu penso o seguinte: eu sei que a esquerda, nós estamos aqui defendendo o isolamento social, defendemos a vacinação, etc., o isolamento, que a gente não pode se aglomerar, mas olha, eu sinceramente, eu penso que vai chegar um determinado momento, é a questão de sobrevivência, de vida ou morte. Ou a gente, nós saímos na rua para derrubar o Bolsonaro, a maior parte da população vai para o matadouro. Então, eu acho que tem uma hora que vai ter que pensar nisso. E eu não vejo também, concordo contigo, nenhum movimento resumindo, os partidos de esquerda, nem os movimentos sociais nesse sentido, esperando alguma coisa lá no Congresso, colocar a questão do impeachment do Bolsonaro. Então, é muito difícil. E a esquerda, até agora, eu tenho acompanhado, não vejo nenhum movimento nesse sentido. Os partidos de esquerda, os centrais sindicais e os sindicatos. Estou de pleno acordo com você. Sim, e por que que o que está acontecendo então? Como que você explica essa paralisia, né, que se pode chamar assim, da esquerda em relação ao governo? Qual que é a explicação? Então, a explicação é essa, né? Eu acho que questão do isolamento social, né? Que não dá para se aglomerar.
A princípio, eu participei aqui, nós organizamos aqui algumas carreatas na cidade, mesmo no Brasil, teve fora, discussão nos comitês, aí, discussão sobre a questão de carreatas, mas eu acho que ela não é, sabe, ela não resolve essa questão das carreatas, ela não, sabe, vai chegar um determinado momento que vai ter que fazer isso. Então, mas é essa discussão que existe. A esquerda acha que a gente tem que se manter isolado, tem que fazer isso, que não dá para se aglomerar. Mas o jeito que está a situação, vai chegar um determinado momento que é questão de vida ou morte. E eu não vejo realmente aí, em relação à esquerda, aos partidos, nenhum movimento. Porque, olha, a tendência é piorar, e até agora a gente não vê por parte dos nossos dirigentes nacionais aí um movimento nesse sentido, né? Eu não sei se a maior parte dos partidos de esquerda estão pensando só na questão eleitoral de 2022. Não dá para esperar a eleição em 2022 do jeito que está. Vai chegar um determinado momento que você vai ter que fazer alguma coisa, porque a situação está insustentável, né? Não só do ponto de vista sanitário, mas a gente vê a questão da economia, alimentos, né? Gasolina, questão social está muito difícil e aí vai ter que fazer. Mas até agora, nesses últimos dias, a gente não vê. Fico pensando, será que os partidos de esquerda, de forma geral, só estão pensando na questão eleitoral de 2022, tentar sangrar o Bolsonaro? Até lá a população não vai aguentar o jeito que está a situação. E a tendência, pelo que a gente vê por parte dos especialistas da área da saúde, mesmo na área da economia, a situação vai piorar mais ainda. Já está ruim, a tendência é piorar mais ainda. É essa que eu penso. Por isso que são dois fatores. Primeiro, a questão, acho que a questão eleitoral, que os partidos de esquerda estão pensando só na questão institucional, eleitoral, e essa questão também, que, né, a questão do que eles falam sobre a questão do isolamento, não dá para aglomerar, mas lembra-se o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, com toda a pandemia, a população saiu nas ruas, e eu acho que vai chegar um certo momento que não tem outra alternativa. É questão de vida ou morte. Entendeu, Guilherme? Eu acho que eu penso sobre isso. Sim. E voltando um pouco em relação à questão agora da educação, né? Tá certo que a gente está tratando do município, mas eu queria fazer um paralelo ao estado, né? No estado, né, que o Dória, né, esteve à frente, né, dessa política de reabertura, a gente recebeu denúncias assim diversas a respeito, né, da precarização do trabalho, principalmente das funcionárias da limpeza, né, e que falta funcionário e também uma precarização, né, docente que já existia antes da pandemia, que se aprofunda agora. Primeiramente, assim, a pergunta que eu faço é: a precarização do trabalho na educação, né, pública tá se aprofundando, né, com a pandemia? Você concorda comigo? Sem dúvida nenhuma que está, viu, Guilherme? Eu não dou aula no estado, né, mas só na prefeitura. Nós estamos assistindo isso, sim, sabe? Não só no estado, como na prefeitura. Programa relacionado a essa questão, principalmente do profissional, que é um chamado de categoria O no estado. Tem também o PD na prefeitura, o eventual. A situação é difícil, né? Muito precárias as condições de trabalho, né? Eu posso falar para mim, eu estou falando que eu sou na prefeitura, sou até um privilegiado, porque eu sou professor do plano antigo, porque você sabe que na rede municipal tem dois planos, plano novo e plano antigo. Eu sou do plano antigo, então eu tenho certos privilégios que o pessoal do plano novo não tem. E o salário é muito baixo, tudo isso, e isso não só na prefeitura, como também como no estado. Nós enfrentamos esse problema. Tem muita gente aí que está desempregada, vai dar aula como eventual, às vezes, e olha quando tem também, né? Mas sim, sem dúvida, o que está acontecendo na rede municipal e na rede estadual. E então isso é fruto de uma política econômica em todos os níveis tanto federal, tanto estadual e tanto municipal? Sem dúvida nenhuma.
é uma política aí por parte tanto do governo estadual, federal, municipal, né? O objetivo dele que está por trás de tudo isso, essa precarização, a questão é privatizar, né? Terceirizar, privatizar tudo na rede, né? Eu acho que tem muito a ver com a política neoliberal, do neoliberalismo, e isso eles querem aplicar na educação, né? É isso que realmente está acontecendo nas três esferas, tanto municipal, estadual como federal. Sim, e parece que, pelo que eu entendi, né, eu ando acompanhando a categoria, parece que tem uma paralisação, né, dos professores, uma paralisação de um dia. Queria que você falasse um pouco mais. Tá, ok. Na sexta-feira passada foi feita uma assembleia, ou melhor, na segunda-feira agora foi feita uma assembleia aí que decidiu por um dia de paralisação da rede municipal, né? Essa paralisação é em decorrência dessa política do Felício Ramute de continuar com as aulas presenciais, né? Que não dá, a gente sabe que a situação é grave, né? E aí a categoria resolveu, indicou como um dia de paralisação, no dia 24, né? É uma maneira de você protestar e cobrar por parte do governo o trabalho que a gente, que a maior parte do conjunto dos profissionais da educação quer, que é o trabalho remoto em casa. E a gente sabe muito bem, Guilherme, uma coisa a salientar, não só essa questão da pandemia, mas essa questão da aprendizagem que eu queria enfatizar do aluno é para inglês ver. A gente sabe que, do ponto de vista pedagógico, não tem aprendizagem. Eu mesmo falo, vim agora da sala de aula, né, de manhã, trabalhei de manhã. Tem alunos que quer dizer, com um mês de aula, até agora eu não consegui encontrá-lo, conversar, discutir os conteúdos com os alunos. O tempo é curto, você não consegue ver todos os alunos. Então, essa aprendizagem é para inglês ver. Infelizmente, virou um crechão a escola. Os alunos lá vão para comer, que eu acho que às vezes muitas crianças precisam disso, mas é isso que está acontecendo. Tá? Você não atende. Do ponto de vista pedagógico, não vejo resultado nenhum. Essa política do governo aí da volta de 35% dos alunos. Não tem. Ou era melhor continuar com o trabalho remoto como era o ano passado do que como é que está hoje, né? Você não vê aprendizagem, não tem condições, mínima condição de aprendizagem. Isso é enganar, tá? A volta dos alunos na sala de aula. Pouquíssimos alunos, entendeu? Mas é isso. A questão da paralisação, só para falar, é dia 24. Nós vamos realizar uma paralisação em protesto contra essa política do prefeito aí de continuar com as aulas presenciais. Entendeu? Infelizmente, ele quer, sabe, que acha que tem, que os alunos, tudo bem, nós queremos ter o trabalho presencial, mas no momento certo. Entendeu, Guilherme? É isso que a gente quer, não, sabe, ninguém aqui está se negando a trabalhar. Eu estou com saudades da sala de aula, mas, infelizmente, a situação sanitária do país não permite isso. E nós temos que continuar com o trabalho remoto. Por isso que a gente marcou uma paralisação dia 24. Sim. Você falou dessa situação do aluno precisar da escola para comer, né? É uma escola que acaba sendo uma extensão da sua própria casa para poder comer e fazer outras atividades e tudo mais. Muitas das pessoas que apoiam, né, a volta do ensino presencial utiliza esse tipo de argumento, né, para poder justificar o retorno, porque sem a escola os alunos estariam, né, passando muita necessidade, né, ainda aprofundando ainda mais, falando da questão do próprio assédio dentro de casa, da própria violência e tudo mais. Na sua opinião, né, o que o Estado deveria fazer, né, para poder dar um suporte a esse aluno, fazendo com que ele não precise ir para a escola para poder encontrar, digamos assim, uma saída para os problemas dele, tanto
pessoais, tanto de necessidade de primeira ordem? Olha, Guilherme, até entendo, sabe, que é duro para os pais ficar com a criança de todo dia, precisa trabalhar, né? Isso é perfeitamente compreendido, sabe, nesse sentido de que ficar em casa, a criança sozinha, porque às vezes os pais precisam trabalhar e é bom a criança estar na escola. O momento não permite isso, né? Por mais que uma criança, ela pode levar doença para os seus avós, seus pais, parentes, né? Agora, no meu entendimento, o governo deveria muito bem dar uma espécie de um ticket, de alguma alimentação para o aluno, uma contribuição para uma família mais carente, que tem problemas, de tipo 100, R$ 150, né? Para suprir essas necessidades que ele está indo para a escola. É perfeitamente possível fazer isso, uma espécie de uma bolsa auxílio, né? Para as famílias mais carentes, para ela não ir até a escola buscar o alimento, né? Eu acho que é possível isso, então, algum vale alimentação, em vez de a escola fazer. Eu acho que essa é a saída. Agora, eu até entendo, já volto a falar aqui, repetir, que a questão da criança ficar o dia inteiro não é fácil. Eu até entendo a questão do assédio, o pai precisa trabalhar, as crianças, é importante, mas nesse momento não é impossível. Tá? Se nós queremos aí preservar vidas, é necessário ter um isolamento social. É Sim. isso aí. Eu acho que isso é a questão da bolsa auxílio, uma bolsa, um valor em dinheiro para as famílias mais carentes. E a gente, né, a gente escuta um comentário, né? Eu faço essa pergunta para todos os professores, falando, né, que o professor foi para a praia, o professor foi para o bar, o professor saiu e por que que o professor não pode ir para a escola trabalhar, né? Eu escuto esse argumento das pessoas que justificam, né, o retorno ao ensino presencial, né? Eu queria que você rebatesse esse argumento, né? Porque para mim parece ser pouco fundamentado, né? E um pouco, digamos assim, um pouco lógico, né? Olha, eu sinceramente, eu não posso, a gente não pode generalizar. Pode até acontecer isso, um ou outro tal, mas a gente pode generalizar. Mas dentro das pessoas que a gente convive de trabalho, a maioria das pessoas ficava em casa, sabe, os colegas de trabalho. Eu não vejo, sabe, e pode até acontecer isso. Eu não, sinceramente, não uma minoria, mas a grande maioria dos professores procura respeitar o isolamento social. Isso que a gente vê, ficar na sua casa, fazendo as atividades, não indo para a praia, viajar. Pode até acontecer uma minoria, que às vezes, infelizmente, acontece, mas a maioria procura respeitar o isolamento social, entendeu, Guilherme? Sim. Que eu vejo entre os colegas. Isso eu vejo na escola que eu trabalho. A maioria ficou na cidade, no Natal, Ano Novo, mesmo agora, sabe? Não vejo isso aí por parte. Esse é um argumento que essas pessoas usam para dizer: precisa ter aula presencial, o professor não fica na sua casa, ele vai viajar, vai para a praia, etc. Isso é um argumento furado, que não tem o menor sentido, entendeu? É isso que eu penso. Sim. Agora ainda falando, né, nessa questão, né, desse movimento que existe, né, em relação à questão à reabertura das escolas, a gente percebe que tem, por exemplo, em São Paulo, tem um movimento de escolas particulares que estão pedindo a reabertura de todas as escolas, né? Como que é aqui em São José? Aqui em São José, você percebe que existe uma pressão das escolas particulares para fazer com que as escolas municipais e também as escolas estaduais abram? Olha, em relação à rede particular, eu acompanho mais pelos jornais, né? Às vezes pelas redes sociais, que existe uma pressão. É natural, a rede privada, os empresários da escola privada precisa sobreviver, quer dizer, precisam pagar, precisa de alunos, né, para eles se manter aí, né?
Mas é uma pressão que, infelizmente, quando a gente fala isso sobre pressão, se tivesse uma coordenação nacional por parte do governo federal, Guilherme, né, é, coordenando sobre essa questão do lockdown, de uma atividade geral, provavelmente isso vai acontecer, porque o presidente dá péssimo exemplo para a população. E aí o que acontece? Um setor da sociedade, né, se movimenta contra. A gente vê, às vezes, carreata de comerciantes, e mesmo de escola privada, porque o presidente da República ele contribui para isso. Então, a gente está remando contra um presidente e até de prefeito que tem essa mesma política. Aí entra os empresários da rede privada, né? Que ele quer o aluno na escola porque ele diz que quer se manter, e a gente sabe que não dá, né? Mas existe esse movimento, sim, sem dúvida. A gente vê pelos jornais, pelas redes sociais, nesse sentido. Mas isso tem muito a ver, se isso nós estamos esses problemas em pessoas contrárias, porque o governo federal e até governadores e prefeitos contribuem para isso, né? Não tem uma coisa conjunta, como, por exemplo, acontece na Europa, alguns países, na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha, onde que teve verdadeiramente um lockdown de verdade. Aí teve participação de representantes, tipo na França com Emmanuel Macron, na Alemanha com Angela Merkel, e aí vai. Então, houve tudo, mas quando um presidente, um governador rema contra, aí tem setores da sociedade que também vai na mesma linha dele. É o que acontece, carreatas de comerciantes, empresários da escola privada, né? E aí mostra tudo o que nós temos na sociedade. Então, o pessoal que nega a ciência, né? É essa a realidade. Sim, eu queria que você explicasse, então, para quem estiver assistindo, o que seria ter um lockdown de verdade, né? O Brasil passou por um lockdown, porque eu vejo muitos amigos, familiares falando, né, que sim, o Brasil passou por um lockdown e não deu certo, né? Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que significa ter um lockdown, de fato. Olha, Guilherme, desde o começo do ano passado, em março, quando começou essa pandemia, eu digo o seguinte: nós não tivemos verdadeiro lockdown de verdade no Brasil, nós tivemos lockdown de mentirinha. E lockdown de verdade, você tem que fechar tudo, transporte público tem que parar, né? Isso durante uma semana, 15 dias. Isso não aconteceu. Eu estou falando aqui especialmente de São José dos Campos, São Paulo e outros lugares. Não aconteceu isso. O transporte se levanta de manhã para trabalhar, você entra no ônibus, está lotado. Para ter um lockdown de verdade, como diz o Dr. Miguel Nicoleles, o transporte público tem que fechar, né? Só funcionar algumas questões, só algumas atividades essenciais, que é importante, um supermercado, uma padaria, né? Uma farmácia. É isso que tem que funcionar. Isso é um verdadeiro lockdown de verdade. E, na verdade, no Brasil, nós não tivemos lockdown. Sou eu que falo isso, alguns especialistas da área da saúde comentam, nós não tivemos lockdown, né? Todo mundo sabia, todo mundo aqui, a gente, segundo eu vi a opinião do Dr. Miguel Nicoleles e outros cientistas, especialistas da área, que a situação ia se agravar o mês de março. Por quê? Porque não se cumpriu a lição de casa, não fez um lockdown de verdade no Brasil. E aí nós estamos tendo um lockdown meia boca. Então é preciso fechar tudo durante uma semana, 15 dias, para tentar funcionar. Olha a cidade de Araraquara. Pelo que eu tenho visto, o relato em alguns jornais, lá teve um verdadeiro lockdown em Araraquara. Parece que reduziu 50% a questão de internação, etc. e tal. Está passando um momento muito difícil a cidade de Araraquara. Então é preciso fazer um lockdown. E se não acabar acontecendo, não tem outro jeito. Para a gente sair dessa agora, a vacina não vai demorar, não vai acontecer agora. Está muito lenta. Como é que se resolve isso? Isolamento social, lockdown, não tem outra saída. Não tem, mas um lockdown de verdade mesmo, não um lockdown de mentirinha, como a gente está vendo. Né? Sim.
Você falou da questão da vacina, né? Eu queria que você falasse, então, as suas expectativas em relação à questão da vacina e que você também analisasse, né, a política que os governo federal e os governos estaduais vêm tendo em torno dessa questão. Em relação à questão da vacina, infelizmente, é, nós temos o quadro, vacinação no Brasil, ela está muito lenta. Agora, por que que isso aconteceu? Quer dizer, o governo federal não se planejou, não se organizou desde o ano passado para a compra das vacinas, né? Se nós tivéssemos feito aí um planejamento desde março, abril do ano passado, e os laboratórios aí, e quando tivesse comprado vacina, provavelmente uma grande parte da população brasileira hoje, uma parcela considerável da população, teria sido vacinado. Coisa que não aconteceu. Agora, como há uma corrida desenfreada no mundo pela vacina, né? E nós vamos enfrentar esse problema. Eu acho que, infelizmente, esse problema vai se arrastar durante o ano de 2021, porque não tem vacina, né? Não vai ser fácil, né? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque nós não temos um ministro, não tivemos um ministro da Saúde, né? Que era um general. E o governo federal é um governo negacionista, que negou a ciência, que negou que era contra vacinas, e agora estamos sofrendo as consequências disso aí. Tá? Eu, sinceramente, estou muito pessimista em relação à questão da vacinação no Brasil no ano 2021. Ela, infelizmente, tá? A gente, em termos de vacinação, não chega, sei lá, 3% da população vacinada, é muito pouco, né? Só vamos resolver esse problema da pandemia aí com a vacina, quer dizer, com a vacinação. E nesse ritmo vai ser difícil. Esse é o grande. Falta de política de planejamento por parte do governo federal desde o ano passado, que não comprou as vacinas, e agora estamos sofrendo as consequências, né? Estamos sofrendo as consequências aí por parte do governo federal, né? E infelizmente não vamos resolver esse problema tão cedo, não. Mas é isso, a questão da vacina é terrível. É preciso urgentemente essa vacina. Agora, o jeito que está aí, trocou um ministro 6 por meia dúzia, um ministro de farda por um de jaleco, que continua defendendo as mesmas ideias, vai ser difícil para a gente sair dessa, sabe? Sinceramente, o ano 2020 foi um ano ruim, esse vai ser pior ainda, tá? Essa é a grande questão. Porque nós temos um governo negacionista que nega, né? É, a gente precisa, minimamente, um governo, tá? Não precisa ser de esquerda, sabe? Pelo menos um pouco mais democrático. Pode ser até de direita. Olha para você ver lá na França, o Emmanuel Macron é de centro-direita. Você pega na Alemanha, Angela Merkel, é centro-direita, direita. E ela, nenhum momento ela negou a ciência, nenhum momento ela era contra a vacinação, pelo contrário, deu bons exemplos, né? E aqui no Brasil, ao contrário, né? Os olavistas estão lá no governo, lá no Palácio do Planalto, os Olavo de Carvalho, lá, os ideológicos lá, adotando a linha política por parte do governo federal em relação a isso, os olavistas. Sim. Então, retorno seguro para sala de aula, eu venho perguntando isso para os professores, é só mediante a vacina, né? Olha, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que esse ano nós não vamos resolver, né? A situação política, econômica e crise sanitária no Brasil, na minha opinião, tende a se aprofundar cada vez mais. Eu avalio isso, que ela vai se aprofundar mais. Nós não vamos resolver esse problema no Brasil nesse ano 2021 e só vem com a vacinação. Portanto, pelo que a gente vê no andar da carruagem, vai ser muito difícil 40%, 50%, 60% da população brasileira vacina até o final do ano, nesse ritmo aí, né? Muito difícil. Precisou os governadores aí do Nordeste lá comprar lá vacina russa, lá Sputnik 5, porque o governo federal fez corpo mole para não comprar, né? Então é difícil. Sim. Você falou da questão do ensino remoto, né?
No que você tem acompanhando, no que você tem lidando, quais estão sendo as dificuldades dos alunos, né, nessa questão? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, sabe? Primeiro eu vou colocar a minha posição em relação ao ensino remoto. Eu, particularmente, sou contra, né? Sou contra. Eu acho que o aluno, principalmente o aluno do ensino fundamental, ele precisa da presença do professor. Ele precisa que o professor esteja lá uma relação pessoal entre aluno e professor, principalmente uma criança que está na fase de alfabetização. Ele precisa da professora ali, né? Então, a presença do professor é fundamental na sala de aula. Mas, em decorrência do momento que nós estamos vivendo, como falei aqui, o trabalho remoto é a única saída, é a coisa minimamente possível de você fazer alguma coisa. Mas ela não resolve os problemas que precisa, como falei anterior, mas ela pelo menos dá uma parte de um retorno. O grande problema do trabalho remoto, quer dizer, alguns, principalmente na periferia, a população mais pobre, é que tem, quer dizer, crianças não têm acesso à internet, né? Apesar de que ela recebe, por exemplo, na prefeitura recebe atividade impressa para buscar, né? Os pais não estão preparados para sentar com o teu filho para estudar, às vezes ficar numa sala sentado com o teu filho para estudar, eles não têm uma cultura para isso, para fazer as tarefas, fazer as atividades. Evidentemente tem pais que fazem isso, mas a grande parcela não. Então é fundamental a presença do pai na aprendizagem do filho, e isso dificulta, né? O acesso à internet, as disparidades na questão da aprendizagem. Um professor sabe muito bem quando um aluno tem mais dificuldades, aquele que tem menos, você pode trabalhar para melhorar. Mas é isso, o trabalho remoto tem esse problema do acesso à tecnologia, né? Mas embora que na prefeitura o aluno receba atividade impressa, né? E alguém para tentar trabalhar com ele em casa para ajudar a estudar ele, dar as atividades, as tarefas, né? Isso é a dificuldade. O fato de você não ter contato com o aluno, né? Ele ali, depois você olha a atividade, não dá para você avaliar bem como é que foi a aprendizagem dele. Eu acho que o ensino remoto ela funciona muito mais melhor para o ensino médio e para as universidades. Para a criança de ensino fundamental, a presença do professor é fundamental, sabe, no meu entendimento, né? Mas diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, a única saída é o trabalho remoto. Sim. Você falou da questão do lockdown, e eu queria te perguntar uma coisa, né? A questão dos testes, né? Primeiramente, a prefeitura tem pelo menos testado os funcionários ou ou não tem dado muita bola para isso? Não, o teste foi feito o ano passado, esse ano não voltou mais, né? Teve uma testagem o ano passado, acho que foi mês de julho, agosto, e não voltou a testar mais. Eu não vi testagem mais esse ano até agora, nós estamos no mês de março, não teve a testagem novamente, foi o ano passado, mês de julho, agosto, por aí, entendeu? Sim, e você que é do sindicato, isso é um problema da educação ou se isso é um problema dos servidores de modo geral? E fazer a testagem, é isso? De não fazer a testagem, no caso. É falta de vontade política do governo municipal, né? O governo municipal, se realmente estivesse preocupado com essa questão aí, ele faria novamente uma testagem, que hoje que não foi feito. Eu, particularmente, esse ano não vi nenhum teste aí, entendeu? Falta de vontade política por parte do governo, né? E não há por parte do governo em relação a essa questão da testagem. Interesse, vontade política, não tem por parte do governo feliz, Sim, entendeu? entendi. É, Desde o começo da pandemia, a gente viu o Dória, né, tentando se diferenciar do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro mostrava uma cara mais negacionista, uma cara mais, assim, digamos assim, mais truculenta, né? O Dória tentava, pelo menos, aparecer
na mídia social como um cara, né, racional, um cara defensor da ciência e tudo mais. Essa reabertura, agora falando um pouco do ponto de vista do Estado, que o governo do Estado de São Paulo está planejando, né, que tem reflexo também aqui em São José, nos campos e também em outras cidades, mostra um caráter mais demagogo do Dória, um caráter mais, digamos assim, negacionista? Olha, o Dória, se a gente acompanhar as eleições de 2018, ele apoiou o Bolsonaro. Inclusive tinha uma camiseta lá, Bolsa ou Dória, né? Ele era um aliado do Bolsonaro. Depois eles se romperam e tal, né? Se romperam. Agora, é um populista também, é um demagogo, o Dória, mas a atitude dele que ele tomou em relação a algumas questões, por mais que eu tenha divergências profundas, até eu posso até falar assim, olha, eu ia bater palmas, né? Defendendo a ciência que ele colocou, né? Ele falou em defesa da ciência e tal, né? Da vacinação, mas ele não engana ninguém, não, né? Em relação a quem é o João Dória, certo? Mas até isso eu te aplaudi, porque pelo menos, quer dizer, chegou a falar em defesa da ciência, falou sobre a questão da vacinação, entendeu? Isso é uma coisa que eu até bati palmas para ele, mas ele nunca jamais me enganou, o Dória não, certo? Em relação a essa questão do negacionismo, né? Eu não acredito, por exemplo, do ponto de vista político, eu acho que ele se coloca mais, Guilherme, na minha opinião, mais no grupo do chamado centro, ele é mais da questão mais à direita, não é a extrema direita, né? E até é possível, até um setor da sociedade, você conseguir dialogar. Eu acho que ele está nessa área aí da área do centro-direita, direita, né? Mas ele não engana ninguém, não. Mas o fato de ele ter defendido a ciência, a vacinação, eu acho que, independente das questões de ordem ideológica, eu acho que eu bati palma para ele nesse sentido, né? Mas ele jamais me enganou, Sim. entendeu? Entendi. E você tem uma noção de como a gente está discutindo aqui, né, muita questão, né, da educação, né? Você tem alguma noção de como que está, assim, bem breve, a situação de outras categorias? Você fala relacionado com a educação, Não, em relação à situação como que está a pandemia. a pandemia, em outras áreas da Do, metalúrgicos, químicos. não, dos servidores municipais. Não, Ah, do sim. sindicato. Então, sinceramente, eu acompanho mais o setor da educação, né? Eu não acompanho outras áreas. Tem um colega que é mais da área da saúde, né? É, E eu, sinceramente, eu não consigo não conseguiria de responder para você sobre como é que está em outras áreas, porque a vida da gente é um pouco meio atribulada, eu acompanho muito mais a educação, mas provavelmente a gente vê, por exemplo, na área da saúde, a questão dos profissionais aí que atuam na linha de frente deve estar trabalhando dobrado aí, né? Pessoal, médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais da área da saúde estão trabalhando muito, né? Em relação a essa questão, mas eu não tenho, não posso falar para você, confesso que eu não posso falar muito sobre outras áreas que eu não acompanho muito direito, mas a educação municipal que eu estou mais próximo dela. Sim, e a gente tem a questão também da mídia, né? A mídia também, que se muitas das vezes se coloca contra o Bolsonaro, ela, né, por sua vez, digamos assim, eu vi já artigos de gente que está defendendo a volta das escolas, dizendo que o Brasil tinha que priorizar a educação e tudo mais, então por isso que as escolas tinham que voltar, né? Então eu queria que você citasse um pouco assim o papel da mídia nesse processo de reabertura.
Infelizmente, Guilherme, o papel da mídia no Brasil é vergonhoso. Não só no aspecto que está acontecendo agora, em questão da volta às aulas, em todo sentido, até do aspecto político. A gente vê aí sobre essa questão da Lava Jato e outros, o papel da Rede Globo, da revista Veja, Folha de São Paulo, Estadão. E em relação à questão da volta às aulas, eles estão na mesma linha, né? Defender os interesses das escolas privadas, dos grandes empresários da rede privada, né? Infelizmente, ela não muda, a mídia no Brasil, ela não muda, ela continua no meia dúzia de famílias aí no Brasil dominando a mídia no Brasil, e ela faz o papel defender o empresário da rede privada das escolas aí, né? Aí que acha que tem que voltar. Isso já aconteceu, por exemplo, em alguns países na Europa, teve tentativa de voltar às aulas e teve que fechar tudo, né? Tudo novamente, né? A mídia, infelizmente, principalmente a Rede Globo de televisão, ela tem um papel muito ruim, né, na nossa sociedade. E é isso que ela defende, ela quer o retorno, né? Ela vai atender os interesses dos empresários da área privada aí, da educação. Universidades, escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, etc. Sim. Existe um debate, né? Inclusive, alguns professores que vieram aqui falou que é a situação do Chile, né? O Chile vacinou, colocou os professores como grupo prioritário de vacinação. O Brasil deveria ter feito o mesmo? Sem dúvida nenhuma, Guilherme, deveria colocá-lo como um grupo prioritário. Se quer realmente que a gente tenha aula presencial, né, precisava urgentemente ser do grupo prioritário, coisa que eles não fizeram, né? Se eles acham que é fundamental, né, a aprendizagem que a criança tem que estudar, o grupo de professores, ainda mais que você está tendo contato com aluno, com pais, tá? Era fundamental vacinar. Coisa que o Chile fez, como foi falado, você falou, o Chile colocou os professores como prioritário na vacinação, Sim, entendeu? entendi. E em relação à questão dos outros funcionários, né? Da educação, né? A gente está conversando aqui em âmbito professor, mas a gente sabe que tem, né, o chamado, né, inspetor de aluno, né? E no caso de, por exemplo, de creche, né, de pessoas que têm contato direto com a criança e tudo mais. O que que você tem acompanhado em relação a isso? Então, bom, primeiro eu quero aqui falar uma coisa importante, que a rede municipal, não só a rede municipal estadual, ela não é formada só por professor. Hoje ela tem, gira em torno de 5 mil profissionais, entendeu, Guilherme? São 5 mil profissionais que atuam na rede municipal. Aí envolve professor, envolve agente educador, né? O agente educador, geralmente, ele trabalha mais nas creches, educação infantil, né? Pouquíssimos da área do ensino fundamental. Você tem o pessoal administrativo que trabalha na secretaria da escola, tem o pessoal da merenda, né? Então, profissionais da educação da rede municipal hoje gira em torno de 5 mil, não é só. Então, eu estou falando aqui de professor, mas a rede é formada por todo mundo, as creches, né? Mas aquilo que você falou aí sobre a questão das creches, é que você está falando, não é isso, Guilherme? Não entendi, Isso. desculpa, eu esqueci. É, Volta a repetir a pergunta no A final. questão, no final, a questão das creches, né? No, Onde que as trabalhadoras e os trabalhadores têm um contato direto com a criança, né? E muitas vezes pela idade a criança está sem máscara, ou pelo até o fato de ser um bebê, né? Que ainda é bastante perigoso, né? O que que você tem acompanhado a respeito sobre isso? Olha, é a mesma situação do ensino fundamental, tá? Eu sou professor de ensino fundamental. As creches, educação infantil, temos vários casos. Nós estamos recebendo denúncias lá no sindicato
de pessoas que foram contaminadas, professores, ou pais que foram levar seus filhos, né, na escola. Então, é a mesma situação da escola de ensino fundamental, entendeu, Guilherme? Não é só do ensino fundamental. Então, os problemas que nós temos no ensino fundamental, nós temos nas creches de educação infantil também. São os mesmos problemas. Sim. A gente citou um pouco, eu queria que você aprofundasse, né, a questão da própria vacinação, né? O Dória, né, vem falando que a vacina da Coronavac vem, né, digamos assim, contando vantagem, né? Mas, ao mesmo tempo, né, o governo do estado de São Paulo não consegue acelerar o processo de vacinação. Né? Você conseguiria explicar isso? Em relação à questão da vacinação, que não consegue acelerar, né, eu acho que também tem muito a ver, Guilherme, sobre essa questão de não conseguir, por falta também, aí eu até entendo, por parte do desinteresse por parte do governo federal. O governo federal, infelizmente, ele, como já falamos aqui, tem é uma política negacionista, e ele faz de tudo para tentar evitar a vacinação. E aí, como, por exemplo, dependia agora, parece que o STF liberou, né, a compra aí por parte dos governadores, não está submetido ao governo federal, de comprar vacinas, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, entendeu? A gente tem dois institutos, tem o Instituto Butantan e tem o Fiocruz, que poderia muito bem ter fabricado essa vacina se eles tivessem investimento público, né, interesse por parte do governo federal de fazer, investir. Provavelmente nós teríamos a nossa própria vacina, né? Mas isso não aconteceu, certo? Eu acho que é isso. Nesse sentido é que eu quero falar sobre a questão do governo. Eu acho que, por parte não só do Dória, como dos outros governadores, aqui, independente do partido, não, há interesse de comprar a questão das vacinas. Só que o fato do ano passado o governo não ter se planejado, isso dificultou mais. Essa é a minha opinião, entendeu? Mas agora parece que o STF liberou que os governadores podem, os prefeitos e tal, então. Mas hoje é uma corrida desenfreada pela vacina no mundo, né? Vai ficar muito difícil, entendeu? Sim. E, né, agora para finalizar o nosso papo, né, eu queria que você, assim, nós vimos, né, os, os, os professores, né, do estado fazerem a greve sanitária, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e queria que você falasse que se essa paralisação que os professores do município vão fazer, vão seguir essa linha de greve sanitária. E também um questionamento que eu faço se por que aqui em São José a gente não teve uma unificação entre os professores da rede estadual e os professores da rede municipais? Vamos começar pela última pergunta aqui, né? A POSP, os professores do Estado, ele abrange todas essas cidades do interior do Estado de São Paulo, mais a capital, né? Então, é muito difícil você trabalhar em conjunto com eles, entendeu? Porque a realidade do professor da rede, quer dizer, da rede, é diferente do Estado, né? E o calendário, essas coisas, impossibilita. Não dá para você chegar a conversar, falar, vamos fazer uma greve em conjunto. E, além disso, a POS é um sindicato que tem uma tradição de luta, de história, coisa que o nosso sindicato não tem. Ela está começando agora, entendeu? É uma categoria nova, né? Não é nova no sentido do sindicato novo, então isso dificulta muito essa questão de uma paralisação, uma greve unificada, né? O que está acontecendo no Estado é uma greve
uma greve. E aqui nós estamos propondo um dia de paralisação, porque nós percebemos que não dá realmente ainda, a categoria ainda não está preparada para organizar suficientemente para fazer uma greve. Por isso que a gente optou fazer um dia de paralisação, né? Um dia de paralisação em defesa da vida, do trabalho remoto, né? É isso que é o nosso dia de paralisação do dia 24. Do dia 24. E outra pergunta mais que você falou mesmo, Guilherme, que eu não consegui guardar aqui. Eu queria que você falasse, né? Acho que você respondeu bem isso. Agora, para finalizar agora de fato, né? Nesse dia de paralisação que o Sintserv vai fazer na educação, né? Vai ter alguma atividade online? Qual que é o que vocês estão planejando? Bom, essa paralisação dia 24 está o seguinte, que nós tiramos na reunião na assembleia que nós tiramos lá, né? A confecção de boletim impresso e outro eletrônico, né, para a categoria. Eu vou ver se eu lembro mais algumas questões, por exemplo, carro de som nos bairros da periferia e dos bairros da periferia de São José dos Campos, né? Um comitê mobilizador foi formado no sentido de tentar fazer um convencimento por parte do professor aderir a essa paralisação, né? A questão de ter e a questão que eu falei aí sobre essa questão aí, né? Do comitê de mobilização, carro de som, boletim eletrônico, são algumas questões que foram aí, o assédio moral também que foi colocado, e outros itens que agora não me lembro muito de cabeça não, mas que nós tivemos na assembleia do dia da segunda-feira, entendeu? E a gente vai tentar desenvolver essas ações, esse comitê vai trabalhar nesse sentido, para que a gente tente fazer uma forte mobilização, organização, essa paralisação no dia 24. Né? E a gente espera, né, que a gente consiga uma grande adesão por parte da categoria aí, né, porque infelizmente não dá para continuar o jeito que está no nosso país. O país já está vivendo uma tragédia, e a tragédia vai ser pior, quer dizer, a tendência é piorar mais, isso que a gente tem visto a opinião dos especialistas. Esse mês de março vai ser um mês bastante crítico, né? Eu, por exemplo, dou aula à noite, trabalho de manhã à noite, mas trabalho com o pessoal de jovens, adultos, né? Pô, tá falando lockdown começa às 20 horas. Eu estou dando aula das 19 horas até 22h45, entendeu, Guilherme? Ou melhor, 18h45 às 22h45, pessoal adulto. Daqui a pouco eu vou trabalhar e aí, ou seja, eu vou continuar. Não entendo essa posição do governo municipal nesse sentido. Várias escolas da rede que trabalham com jovens, com adultos, jovens e adultos aí do EJA, está indo trabalhar, os alunos também estão indo na escola. Eu não entendo esse critério que o governo usa. Ele fala que é uma atividade essencial. Pô, mas você decretou lockdown a partir das 20 horas, não é isso? Então fica difícil. Mas é por isso que nós vamos fazer esse dia de paralisação, entendeu, Guilherme? Esperamos a gente obter sucesso e que o governo realmente volte atrás, que é o seguinte, o trabalho que nós queremos é o trabalho remoto em casa. É isso. Sim, Entendeu? sim, entendi. Valdemir, estamos aqui encerrando uma entrevista no Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Achei que a discussão foi boa, né? E espero ter contribuído, né, na luta, né? Na categoria, né? Que acho que esse é um dos papéis que o canal Mesa de Debates tem que cumprir. Então, por isso eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Viu, Guilherme, muito obrigado por ter dado esse espaço aí para poder falar um pouquinho sobre a questão da pandemia no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, né? E falar um pouquinho mais também, falar um pouquinho sobre a nossa categoria, né? Como falei, é um sindicato novo, né? Que ainda não tem uma tradição de história como tem a POSP, mas tem um pessoal guerreiro, lutador, que pensa muito na categoria, né? Então, acho que deixa a gente um pouquinho indignado, porque é a única escola da região aqui que está tendo aula normalmente.
sabe? São José não é uma ilha, nós não estamos na Nova Zelândia, né? Nós não estamos na Nova Zelândia. Infelizmente, o prefeito se torna insensível aí. Eu acho que porque ele ganhou a eleição no primeiro turno, ele acha que pode fazer tudo o que ele pensa, entendeu? Eu vou passar o trator em cima do pessoal. É isso que ele acha que tem, pensa que é, né? Mas o secretário de Educação é outro também, o Guilherme, que a gente, infelizmente, é outro que, vou usar aqui, é capacho do prefeito, que ele não tem autonomia para decidir nada, né? Ele obedece o que o Felício fala, entendeu? Mas é isso. Muito, muito obrigado, Guilherme, pelo espaço que você me deu aí para falar. Sim, Ok? ok. Valdemir, mais uma vez quero agradecer. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal vem produzindo, né? Também curta o vídeo no Facebook, compartilhe nas redes sociais, e curta a nossa página e siga a gente no Instagram, né? Então é isso, né? Fiquem atentos na programação do Mesa de Debates e até a próxima, pessoal. Fui! Falou, obrigado.